A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, nós vamos dar continuidade aos livros de Esdras e Neemias com a lição 10. Provai se os espíritos são de Deus. E como tema de hoje, nós temos os dons edificam a igreja. Texto base encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 1 ao 11, que diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudo, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados, em 1 Coríntios 12, Paulo expõe um ensino completo sobre os dons espirituais. A intenção do apóstolo é que os cristãos não sejam ignorantes no que se refere a este assunto. Ele mostra que há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo que opera em tudo e em todos. O exemplo é que ele usa o corpo humano para dizer que não há dons superiores e inferiores, sob a perspectiva que o Senhor Deus estabeleceu os ministérios, isto é, o Senhor separou talentos que supram a necessidade da igreja e façam crescer de forma saudável. Meus amados, as manifestações do Espírito Santo de Deus, aos quais chamados de dons do Espírito Santo, visam a edificação e a santificação da igreja. Os dons listados no texto de Paulo aos Coríntios não estão limitados à quantidade citada por ele. Esses dons, irmãos, capacitam o crente, concedendo-lhe poder e autoridade para servir a igreja de modo mais permanente. Entenda o termo poder como alguém que recebe autorização para exercer determinada função. Então, poder aqui não aponta para alguém com capacidade extremamente excepcionais. Os dons que tratamos no texto podem operar em conjunto de diferentes maneiras, ou seja, as manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito, ao surgir necessidade e também conforme o anelo do crente na busca dos dons. Certos dons, meus irmãos, podem operar no crente de modo regular, e o crente pode receber mais de um dom para atendimento de necessidades específicas. O crente deve desejar dons e não apenas um dom. Nós vemos que é antibíblico e insensato se pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada, ou seja, mais visível, é mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada, ou seja, menos visível. Também, quando a pessoa possui um dom espiritual, isso não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou ensina. Não se deve confundir os dons do Espírito com o fruto do Espírito, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente. Satanás, amados, pode imitar as manifestações do Espírito. Os falsos crentes disfarçados como servos de Cristo podem fazer o mesmo. A palavra diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O crente, irmãos, não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, mas, como diz a palavra, deve provar se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, da variedade de dons do Espírito Santo de Deus dota o crente. Estamos enfatizando no decorrer desta semana sobre o dom de discernimento dos Espíritos.
pois esse dom capacita o portador do dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se as mensagens provêm do Espírito Santo ou não. Paulo, mais adiante, ensina aos crentes de Coríntios que toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra que a profecia, nos termos do Novo Testamento, não era infalível, sendo passível de correção. Às vezes a profecia e o falar em línguas, irmãos, não procedem de Deus. Até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na congregação através de falsos mestres ou falsos profetas aí presentes. Então nós vivemos o fim dos tempos e os falsos mestres e a distorção do cristianismo bíblico aumentaram muito. Por isso, esse dom espiritual é extremamente importante para a igreja. Nós vimos também, amados, na pregação de quarta-feira do nosso amado pastor Calbi, ao qual o anjo da igreja falou à igreja de Tiatira que existia obra com amor, amor ao serviço, fé, paciência, mas Deus falou a eles que conhecia as obras dele, mas, enfim, eles começaram a seguir uma falsa profeta chamada Jezabel, ao qual ensinou e enganou aos servos de Deus para que fornicassem e comessem do sacrifício da idolatria. Então Deus falou para aquela igreja que era tempo de se arrepender, mas mesmo assim ela não se arrependeu. Então, por conta de alguns, amados, muitos da igreja sofrem, mas nós temos que ser perseverantes na palavra, nós temos que buscar nos edificar na palavra, para que essa palavra venha edificar não só a nós, mas toda a igreja. Então que possamos estar vigilantes, como aquelas 10 virgens, que possamos estar vigilantes, como aqueles homens que estavam com Neemias, ao qual eles perseveravam no trabalho, ou seja, perseveravam na oração, perseveravam na palavra, mas com a outra mão eles estavam armados com o escudo da fé, com outra mão eles estavam ali atentos contra os dardos inflamados do inimigo. Então é nesse dia, amados, que possamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus. Amém.